Abra sua Bíblia no livro de Êxodo 32, versículo 1. Êxodo 32, versículo 1. Nós vamos ler do 1 até o versículo 4 e depois vamos ler o livro de Números 12. Êxodo 32, versículo 1. Quem já achou? Levante aí a sua Bíblia, por favor. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, chegou a hora de nós te ouvirmos. Fala conosco e nos abençoe através da tua palavra. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus, dá ouvidos para o teu povo te ouvir, dá entendimento para compreenderem o que vai ser falado. Não deixe o diabo roubar com a distração, com o sono, com a preocupação, a palavra que vai ser semeada, que caia na boa terra e que produza muitos frutos, e quem crê diga amém. Olha para mim, por favor. Na semana passada nós falamos sobre o quanto faz a diferença na nossa vida ter a presença de Deus. Lembra disso? Falamos que com o cajado Moisés destruiu o Egito, mas não foi só Moisés que fez a diferença com a presença, não. Davi com uma pedra derrubou o gigante. Gideão com os 300 venceu os amalequitas, os medianitas, o povo do Oriente, uma multidão. Mas eles não venceram por causa de cajado, pedra ou 300. Eles venceram por causa da presença de Deus que foi com eles. Quando a presença de Deus é com você, você faz a diferença em todos os aspectos da sua vida. Você pode ter muitos concorrentes maiores, mais fortes, concorrentes até desonestos, mas a presença de Deus na sua vida te dá vitórias. Quando o povo de Deus estava no Egito, os egípcios estavam nas trevas, o povo de Deus estava na luz. Os egípcios sofriam com doenças, o povo de Deus estava com saúde. Os egípcios viram os animais morrendo e as pragas atingindo eles, o povo de Deus viu Deus guardando eles. A presença faz a diferença. Muitas pessoas vêm à igreja querendo bênçãos e não valorizam a presença de Deus, e isso é um grande erro. A presença de Deus sempre fez e sempre vai fazer diferença na vida do ser humano. Agora entenda uma coisa, hoje nós vamos falar por que eu preciso da presença de Deus para viver nesse mundo. Por quê? E o que eu preciso fazer, deixar, abrir mão para Deus me levar a viver a vida que Ele tem para mim. Como eu posso viver o que Deus tem para mim? Quais são os ornamentos que eu tenho que abrir mão para Deus fazer o que Ele quer? A Bíblia diz assim em Êxodo 32, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão. Acercou-se de quem? De Arão. E disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Olha para mim, por favor. Vamos aprender
com os erros do povo de Israel, para não cometermos os mesmos erros. Vamos aprender com Moisés, que valorizou a presença. Vamos pensar agora, quem era Arão? Quem era Arão? Irmão de Moisés. Moisés vai subir o monte de Deus, o monte Sinai, e diz assim: Arão, tome conta do povo, está tudo nas suas mãos. Moisés confiou na mão de um parente, Moisés confiou na mão do irmão dele e subiu. Ficou lá 40 dias. O povo não conseguiu entregar uma coisa que muita gente não consegue: a ansiedade a Deus. E a ansiedade foi tão grande que eles começaram a pressionar Arão e falar: Arão, faz um Deus para a gente, faz um Deus para a gente. E Arão mandou eles arrancarem os ornamentos da esposa, das filhas, os ornamentos de ouro que eles trouxeram dos egípcios, que Deus deu a eles, e ele derreteu e transformou num bezerro. Deus disse: Moisés, desce, o povo se corrompeu, eu não vou com esse povo. Quando Moisés desceu, Moisés não imaginava o que o povo estava fazendo. Quando Moisés desceu, se deparou com todo mundo numa festa, nus, diante de um bezerro, dizendo que o bezerro era o Deus deles. Aquilo foi um choque muito grande. Aquilo foi uma decepção muito forte. Aquilo doeu em Moisés, porque ele confiou no irmão dele. Mas quando você tem a presença de Deus, você pode ser decepcionado por estranhos ou por familiares, que você continua seguindo em frente. Moisés não fez mal para o irmão dele. Deus disse que ia matar todo mundo. Moisés orou pelo irmão dele, para Deus dar uma chance. Quando a pessoa tem a presença de Deus, o Espírito de Deus dentro dela, mesmo as pessoas decepcionando ela ora por essas pessoas. O que Arão fez foi muito forte. E tem gente aqui que sofreu muito, gemeu, doeu, ver o que um irmão, uma irmã, um familiar, um sócio, uma pessoa que ela ajudou, fez com ela. Decepcionou, aprontou. Uma pessoa que você colocou tudo na mão dela, confiou nela, acreditou nela, e em troca essa pessoa te decepcionou, te traiu. Moisés passou por isso. Entenda, na sua caminhada de fé, você vai ter decepções com familiares, você vai ter decepções com pessoas que você ajudou, você vai passar por situações constrangedoras até dentro da sua família. Mas a presença de Deus é algo tão forte que qualquer coisa que fizerem contra você, a presença de Deus não deixa você ser destruído. A presença de Deus continua te dando forças para você ir em frente, ao ponto de você conseguir orar e até ajudar pessoas que te prejudicaram. Isso aconteceu com os homens de fé do passado. Não foi só com Moisés. Isso aconteceu com José, e nós já falamos sobre José. Que Deus abençoou tanto que aquelas pessoas, todas que fizeram mal a José, vieram depender de José. E José ajudou todas elas e não fez mal a nenhuma delas. Porque a presença de Deus nos dá condições de passar por decepções. A presença de Deus nos trata, a presença de Deus nos conforta, a presença de Deus nos dá condições de superar, de maneira que você não guarda nada contra ninguém, a ponto das pessoas falarem assim, as pessoas que sabem do caso,
que você se prejudicou, que você sofreu, que você tomou prejuízos, que você recomeçou, que você passou por uma situação difícil por causa daquela pessoa, e chegam a dizer para você: como é que pode, você é bobo, você esqueceu o que ela fez. E você diz assim: ó, o que ela fez de ruim, Deus transformou em bênção, e o que eu tenho eu dou para ela, ajudaria de novo. Amém? A presença de Deus te dá essa condição. A presença de Deus é tão forte que as pessoas que não conhecem a sua história em relação à pessoa que te fez mal, nem imagina o que você passou por causa daquela pessoa, e você nem conta, porque você está resolvido dentro de você. A presença de Deus te dá essa condição. Então José ajudou Faraó no sonho dele, José ajudou os irmãos, ele ajudou todos, porque Deus permitiu. E Moisés foi orar por Arão. Quando a decepção é com estranhos, não é fácil, mas quando é com familiares, é mais difícil ainda. Quando envolve sangue do seu sangue, quando envolve pessoas que deveriam ser por você, mas é contra você, é diferente. Então você tem o Moisés, que por causa da presença de Deus, por isso que você entende que ele fez tanta questão da presença de Deus, porque ele sabia que não ia ser fácil. O irmão dele falhou legal, e Deus disse assim: olha, o Moisés, manda o povo tirar os ornamentos. Se o povo tirar os ornamentos, então eu vou continuar com o povo, mas enquanto eles não tirarem, eu não vou ser com eles. O que precisa ser tirado da sua vida para Deus poder ser com você? Talvez a ansiedade que você não deu para Deus ainda, talvez o seu orgulho. Você sabia que o orgulho te prejudica? Te prejudica com Deus e te prejudica na vida. Por quê, bispo? Porque o orgulho faz você não aceitar ouvir a verdade. O orgulho faz você afastar de você pessoas que deveriam estar perto, que te falam a verdade, mas você afasta quem não deve e aproxima pessoas mentirosas, bajuladoras, porque você gosta de ouvir o que te agrada. Você não consegue conviver com quem te fala a verdade. Você consegue conviver com pessoas que ficam concordando com tudo que você faz, e quem te incomoda você se distancia, quem fala a verdade, quem te confronta você não aceita, mas isso é orgulho. De repente você é uma pessoa que não pode ter muita coisa, porque quando você começa a ter, você começa a se achar superior aos outros. E você não pode medir a sua vida com Deus, nem você pode se achar porque você tem alguma coisa. A vida com Deus não se mede pela vida econômica. Tem gente que está enfrentando a maior luta aqui, a maior luta econômica, mas está firme com Deus, e ela sabe que ela vai glorificar Deus também na vida econômica. Ela não conquistou ainda, está prometida a terra, mas ela vai tomar posse, porque ela crê. Tem gente que está com Deus só enquanto está tudo bem, maravilha, está tudo dando certo, ótimo. Mas tem gente aqui, ó, que está enfrentando a maior guerra, mas não larga Jesus, porque ela está firme com a presença de Deus, com o caráter de Deus. Ela tem compromisso com Deus. Ela já passou mais lutas depois que ela conheceu a fé do que lá fora, mas ela está firme. Está dando para você entender? Quando a pessoa tem a presença de Deus, ela não consegue guardar nada contra ninguém. Ela pode sofrer as coisas mais absurdas, ela pode se decepcionar com quem ela nunca pensou que ia se decepcionar, com o braço direito dela, com o braço esquerdo dela, com pessoas que deixam ela na mão, e ela, meu Deus, e agora? Daqui a pouco o Espírito Santo ajuda, ela consegue resolver tudo, porque a presença de Deus substitui qualquer pessoa, e ninguém substitui a presença de Deus. Quando a pessoa tem a presença de Deus, pessoas ficam contra ela sem ela ter feito mal nenhum, e o Espírito de Deus faz ela ter entendimento que não é culpa dela a pessoa está contra ela, é porque a pessoa se incomoda com a presença de Deus que está nela, porque não tem motivo para a pessoa querer algum mal contra ela, e ela chega a ajudar, e ela chega a ter pena,
Porque se essa pessoa pensa que vai destruir quem tem a presença de Deus, não consegue. A pessoa pensa que você não está comendo, que você não está dormindo, que você não está tendo paz. Mas a presença de Deus não deixa ninguém roubar sua paz, roubar seu apetite, roubar seu sono, porque a presença de Deus te guarda. Quando você tem a presença de Deus, você é muito forte. Você é mais forte do que qualquer situação que se levanta contra você. Quando você não tem a presença de Deus, você é muito sensível. E na vida você encontra pessoas duras, grossas, estúpidas, agressivas, pessoas feridas que querem te ferir. Quando você não tem o Espírito de Deus, você é muito frágil. Qualquer coisinha, você estraga seu dia, você estraga seu final de semana, você desequilibra emocionalmente, você deixa as pessoas que emprestam a boca ao diabo para te machucar, você deixa entrar em você, por falta de discernimento. Porque se você tivesse o Espírito de Deus, as pessoas iriam até falar, mas entrava no ouvido e saía pelo outro, porque você não ia deixar elas te machucarem. Tem pessoas que são tóxicas, tem pessoas que são malignas, elas emprestam a boca ao diabo, mas você não empresta o seu ouvido ao diabo, você empresta o seu ouvido a Deus. Está dando para você entender? Quando você tem o Espírito de Deus, é totalmente diferente a sua vida, totalmente diferente. O que destrói os outros não te destrói. Você não vai atrás de quem fala mal de você, você não fica preocupado, você entrega na mão de Deus. Aquelas pessoas que poderiam te ajudar e não te ajudaram, nós já falamos que você entende, você tem discernimento, que Deus permitiu elas não te ajudarem, mas você vai ajudar elas. É diferente, você não fica com mágoa. Ela podia e não te ajudou, você pode ajudar ela. Você não paga o mal com o mal, você paga o mal com o bem, porque o Espírito de Deus está dentro de você e fala com você. Não é um bezerro que guia você, não é um bezerro que tem boca e não fala. Deus é um Deus que fala, Ele quer falar, Ele quer guiar. É isso que Deus quer. Não adianta correr se você não sabe para onde está indo. O Espírito de Deus, Jesus diz que nos dirigia acerca de todas as coisas, Ele te dá direção. Por isso que você vê pessoas aqui sem estudos, falando tudo errado, mas ela fala: Deus me deu uma direção, eu tive coragem, deu certo, montei, abri e estou arrebentando, por causa do Espírito de Deus. Até na hora de dar testemunho, elas querem glorificar Deus. Nada pode com o Espírito de Deus. Quando você tem o Espírito de Deus, Moisés teve essa decepção com o irmão, mas depois você vai ler em casa, Números capítulo 12, do 1 ao 13, você vai ver que a própria irmã não gostou do casamento de Moisés, e estava dentro da tenda falando mal do irmão. Miriam, Deus ouviu, porque você não precisa ficar discutindo com ninguém, você não bate boca com ninguém. Quando você tem o Espírito de Deus, você entrega na mão de Deus, você segue sua vida. E Deus ouviu e chamou eles para conversa. E quando Miriam veio, Deus colocou uma lepra nela. Arão ficou desesperado, pediu para Moisés orar. Sabe o que Moisés fez? Pediu para Deus para limpar ela. E Deus deixou ela 7 dias com lepra para ela aprender. Era irmã dele, mas estava falando mal dele. Ele nem sabia, mas Deus estava ouvindo. Porque quando você tem o Espírito de Deus, Deus é que toma a sua dor, Deus é que guerreia a sua guerra, Deus é que luta as suas batalhas. Quando você valoriza o Espírito de Deus, você arrebenta, porque você é forte, você colhe tudo que você planta. Sabe por quê? A Bíblia fala em Gálatas 6:9 que não cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós vamos colher, se não desanimarmos. A presença de Deus não deixa você desanimar. Você enfrenta lutas e as lutas não te param. Você enfrenta momentos difíceis, mas você sabe que você vai viver tudo que Deus tem para você, e é grande. Então você vive o sobrenatural. Você crê no Deus que faz coisas que ninguém entende. Ele pegou um escravo, colocou como governador.
Ele pegou um homem de trás das malhadas e colocou como rei de Israel. Ele pega você do nada e faz você ir lá em cima. Sabe por quê? Porque você valorizou ele. Agora você tem que abrir mão dos seus ornamentos, das mentiras, das falsidades. Tem gente aqui, se tiver uma brecha para ganhar dinheiro, passa por cima de qualquer um. Tem gente aqui que se vacilar com ela, te passa a perna e está dentro da igreja. Deus quer que você abra mão de todos os ornamentos, de tudo que não presta, de tudo que desagrada a Ele, para Ele poder trabalhar com você. De repente você precisa ser sarado. Você tem coisas contra a sua família, você tem coisas contra pessoas que você sempre joga essa conversa, a culpa de fulano, eu estou nessa porque é de Beltrano, eu estou nessa porque é de fulano. Não. Enxergue, olhe para você. Esse homem que deu testemunho ficou quantos anos olhando para ele, olhando para os outros? 20. Mas um dia ele olhou para ele. O bichinho era enganador, rapaz. O da Paraty. Não vou esquecer nunca mais esse testemunho. Onde eu for falar. Mas você viu o que Deus está fazendo? Você não imagina o que Deus tem para você. Não passa na sua cabeça o que Deus tem para você. Eu quero que você viva o que Deus tem para você. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, por favor. 41, versículo 2. Jeremias 41, no versículo 2. Hoje eu vou te dar 3 conselhos. Quantos? 3 conselhos. Não sei se vai dar tempo de eu falar do terceiro, porque eu vou explorar muito o segundo, mas se der tempo nós vamos te dar 3 conselhos. E eu creio que vai te ajudar, vai somar na sua vida. Jeremias 41, 2. Quem já achou, levante por favor a sua Bíblia. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, ajude essa pessoa que quer te ouvir a entender a tua palavra. Ajude ela a ter ouvidos para te ouvir. Que essas pessoas possam aproveitar mais do que já têm aproveitado a tua palavra. Em nome de Jesus, usa a minha boca, mas fala com essas pessoas para a glória do teu nome. E você que crê, diga amém. Graças a Deus. Antes de nós começarmos a ler, coloca a arte do propósito que nós vamos fazer semana que vem, por favor. Lê alto aí. Terceiro clamor pela queda de quê? Das muralhas, com a bênção para os microempreendedores, tá bom? Vai ser o propósito da segunda-feira que vem. Agora, nós vamos te dar 3 conselhos. E eu queria primeiro que você lesse com calma e entendesse esse primeiro assunto que nós vamos abordar. Diz assim: e levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram a espada a Gedalias, era o governador da época, filho de Aicão, filho de Safã, matando assim aquele que o rei de Babilônia havia posto por governador sobre a terra. Também matou Ismael a todos os judeus que com ele, com Gedalias, estavam em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra que se achavam ali. Sucedeu, pois, no dia seguinte, depois que ele matara Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram os homens de Siquém e de Siló e de Samaria. Quantos homens? 80 homens com barba rapada e as vestes rasgadas, e retalhando-se
e trazendo nas suas mãos ofertas e incenso, para levarem à casa do Senhor. E saindo-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, ele ia o quê? Chorando. E sucedeu que, encontrando-os, lhes disse: vinde a quem? Filho de Aicão. Olha o que ele fez. Sucedeu, porém, que entrando eles até o meio da cidade, o que é que ele fez? Matou-os Ismael, filho de Netanias, e os lançou aonde? Num poço, ele e os homens que estavam com ele. Olha para mim, por favor. Veja no telão qual é o primeiro conselho. Leia alto aí, por favor, esse primeiro conselho. Olha para mim agora, para você entender. Todos nós temos sentimentos, mas nós vivemos num mundo mau. Se você for uma pessoa dada ao sentimento, inclinada ao sentimento, se você for uma pessoa sentimental, você vai sofrer muito na vida. As pessoas inclinadas aos sentimentos são as que mais sofrem. Por quê? Porque as pessoas enganadoras, mentirosas, maldosas, elas se aproveitam das pessoas que agem no sentimento. A pessoa pode me enganar, mas uma vez só. Eu não sei como tem pessoas que ficam sendo enganadas a vida inteira pela mesma pessoa. Eu não entendo isso. Eu não entendo como tem pessoas que já se prejudicaram por não saberem dizer não, e continuam sem saber dizer não, e continuam se prejudicando. Eu não entendo como muitas pessoas ainda não aprenderam isso. Eu vejo o Espírito Santo querendo ensinar de novo uma coisa que ele já ensinou e muitos não aprenderam. Tem sócios que são bênçãos, graças a Deus, mas tem uns que você sabe que vai dar problema. É uma tragédia anunciada já. Eu não sei como uma pessoa não toma atitude. Tem familiares que são ótimos, maravilhosos, mas tem gente que tem familiares que são perigosos, e a pessoa sabe. E eu não sei como ela não toma atitude e não diferencia trabalho e família. Tem pessoas da sua família que é uma bênção no seu trabalho com você, mas tem pessoas que você sabe que vai dar problema. Você está vendo, Deus está te mostrando. Eu já vi pessoas quebrarem porque não tiveram coragem para tomar atitude quando tinha que tomar uma atitude. Deus, Ele nos mostra quem são as pessoas. O problema é que tem gente que não quer enxergar. Deus nos mostra quem é quem. Se você for uma pessoa inclinada ao sentimento, você vai ser uma pessoa muito explorada na vida. Você vai ser uma pessoa que vai entrar em guerras que não são suas. Você vai pagar dívidas que não são suas. Você vai entrar em encrencas, em problemas que você não precisava entrar. Por quê? Porque do seu coração. Use a fé com inteligência, não emotiva, porque você vai se arrebentar. Tem gente dentro da igreja que é uma bênção, mas tem gente que está dentro da igreja e é perigosa. E você tem que vigiar, tem que ter cuidado. Você tem que ter muito cuidado, principalmente quando você está bem na vida. Porque tem pessoas que sabem se aproximar, ganhar confiança, te agradar, falar o que você gosta, para que de fato você se abra e na hora certa ela venha aprontar com você. Cuidado com as pessoas que querem te agradar demais.
Cuidado com as pessoas que, quando você erra, ao invés de falar a verdade, te corrigir, te ajudar a enxergar certas coisas, elas te aplaudem. Ismael, ele era maligno. Ele matou o governador e lançou no poço. E quando os homens chegaram, ele chorou e falou: eu vou te levar até o governador. E não levou coisíssima nenhuma, porque tem gente que sabe mentir, que sabe chorar, que quando está precisando de alguma coisa sabe mudar, mas essa mudança é só por um tempo, para ganhar sua confiança, para adquirir o que quer. Se uma pessoa já errou com você, ela pode ter chance de novo? Pode, mas tem que ser provado. O tempo vai mostrar se houve mudança, se houve arrependimento, ou se ela é a mesma pessoa. Amém? Claro, Deus nos dá chances, mas tem pessoas que são malignas. Tem gente que já faliu a outra, já quebrou a outra, já deu um golpe na outra, já roubou todos os clientes da outra. E você tem que ter cuidado. Uma das palavras que Jesus mais falou foi vigiai. Vigie. Cuidado, você que deixa muitas coisas na mão dos outros. Vigie, esteja atento, observe, para que você não venha construir com muita dificuldade, com muita luta, e venha perder com facilidade. Não seja dado ao sentimento. Vigie. Você que confia muito rápido, que se abre demais, que acha que todo mundo é de Deus, porque está na igreja de Deus, porque se diz evangélico é de Deus. Tem muitos que se diz evangélico para dar golpe. Vigie. Tenha esse entendimento. Nós temos sentimentos, mas se nos inclinarmos para o sentimento, nós vamos nos arrebentar na vida. Deu para você entender? Ele enganou e levou todo mundo para a morte, para o fundo do poço. Só 10 que não morreram, mas tiveram um prejuízo grande. Se você entender a vida como uma guerra, nós estamos numa guerra. Você não vai se deparar só com gente boa, não. Você vai se deparar com muitas pessoas malignas. E se você não vigiar, essas pessoas deixam marcas na sua vida. Deu para você entender? Cristão não é bobo. Nós temos um Deus que nos mostra. Nós temos um Deus que nos avisa. Nós temos um Deus que usa pessoas para nos alertar. Agora, se você não dá ouvido, se você não atenta para o que o Espírito Santo mostra, então você se arrebenta. Ah, mas é família. Mas tem familiar que já quebrou o outro. Ah, mas é uma pessoa que já me ajudou. Tá bom, mas vigie. Cuidado com o seu coração, porque ele é enganoso. Graças a Deus, se você tem familiares que são uma bênção na sua vida e no seu trabalho. Tem gente que trabalha com a família toda e é uma bênção. Mas tem gente que tem uma pessoa da família que só dá prejuízo, que só dá problema. E eu não sei porque você não toma atitude. Aliás, eu sei, porque seu coração é maior do que sua cabeça. Cuidado com o seu sentimento. Nós temos que vigiar. Até com o nosso temperamento, nós temos que vigiar. Cuidado. Você que o seu temperamento já te prejudicou muito. E na hora do nervosismo, da pressão, você fala besteira, e por causa das suas falas, você já se arrebentou. Por causa do seu jeito, você já arrumou muitas inimizades. Por causa do seu jeito, você já se prejudicou muito. E prosperidade está ligado a relacionamento. Então saiba se relacionar. Amém? Vamos ao segundo conselho. Coloca aí, lê alto. Reaja com o quê? Nos momentos difíceis. Eu vou colocar um versículo agora, e eu queria que você lesse comigo no telão, quando eu pedi para colocar. Mas antes, olha aqui para mim, por favor. Não converse agora não, e não deixe ninguém tirar sua atenção.
Eu disse para você encarar a sua vida como uma guerra. A vida é uma guerra. Às vezes estamos enfrentando uma luta na vida financeira, às vezes na saúde, às vezes na família, às vezes em várias áreas ao mesmo tempo. Tem gente aqui que não tem problema só financeiro, não. Apareceu um problema na saúde. Há quem está numa guerra dentro de casa, no relacionamento. A vida é uma guerra. Não espere facilidade na sua caminhada. Mas se você é uma pessoa que está bem espiritualmente, então a sua reação na dificuldade é boa. A sua reação no momento feio, no momento crítico, agrada a Deus. Tem momentos na nossa vida que pedem mais. Olha esse versículo de Lucas 22, 44. Leia comigo aí, coloca na tela. E posto em agonia, ele orava menos, ele desanimava mais. O que é que ele fazia? Orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Olha para mim agora, por favor. Momentos difíceis exigem mais de nós, mais oração, mais confiança, mais fé, mais determinação, mais coragem. Eu não sei como tem pessoas que estão enfrentando problemas graves, grandes, fortes, e ela está orando menos, ela está jejuando menos, ela está vindo menos na igreja, ela está confiando menos. Eu não sei como ela vai vencer assim. O Senhor Jesus passou um momento difícil, e Ele mostrou que nos momentos difíceis exige o quê? Mais oração. Acorde de madrugada, chame mais a atenção de Deus, use mais a sua fé. Você pode reagir diante dos problemas, desanimando, se entregando, murmurando, ou usando mais a sua fé e vencendo. Eu vou te ensinar uma coisa agora. Eu não conheço o diabo, eu conheço Deus. Eu não conheço o mal, mas a minha Bíblia, a nossa Bíblia, a palavra de Deus nos ensina a lutar contra o mal. Leia comigo esse versículo de Tiago 4:7. Coloca na tela aí, por favor. Isso, as letras estão bem grandes. Leia alto aí. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha para mim aqui agora. Aprenda isso. Aprenda, por favor. O mal, ele se levanta com problemas, com ameaças, trazendo medo, pavor, terror, dúvidas. O mal se levanta com problemas. E o que eu tenho que fazer diante dessa situação? O mal se levanta, mas tem que me encontrar de pé. Tem que te encontrar de pé. O mal se levanta, mas tem que te encontrar firme. Para você vencê-lo, você tem que ter entendimento contra quem você está lutando. Ele não consegue manter uma pressão muito tempo se você resiste a ele. Foi o Senhor Jesus que disse. É a palavra do Senhor Jesus que diz isso. É a palavra de Deus que ensina isso. Resista. Quando você resiste o mal, então ele vai perdendo as forças e ele foge. Eu não estou dizendo que você não vai ter problemas. Eu estou dizendo o seguinte: tem problemas que se levantam que você sabe que é o próprio mal, porque vem com uma força para desestabilizar. Vem no momento que você não estava esperando. Tem gente esse ano enfrentando lutas que ela não estava imaginando que ia enfrentar. Tem gente passando coisas esse ano que não imaginou que ia passar. Mas sabe por que ela está bem? Porque ela está indo na fé. Ela está ignorando o que sente. Ela está crendo, sabe em quê? No que está escrito, que ela vai vencer. Ela sabe que no final ela vai vencer.
Mas quando a pessoa é ansiosa e nós falamos, no final você vence, ela fala, no final quando, bispo? Final da semana, final do mês, final do ano? Quando é que eu vou vencer? Me dá uma data. Porque a ansiedade dela é tanta que ela quer uma data. Eu não sei quando você vai vencer, mas se você é uma pessoa de fé, no final você vence. É uma guerra, a vida é uma luta. Cada hora enfrentamos uma luta diferente. De repente você está ouvindo o que não queria ouvir, vendo o que não queria ver, passando pelo que não queria passar. Mas se você é uma pessoa de fé, você ignora tudo isso, porque você sabe que você vai prevalecer. Quando ele ensina a resistir o mal, resistir o problema, resistir a situação, é porque nós temos condições de prevalecer diante de qualquer problema. Tem gente que não está enfrentando um probleminha não, tá? Gente que está enfrentando ameaças mesmo, de morte, de despejo. Tem gente que está vivendo um momento que ela nunca imaginou enfrentar com a idade que ela tem. Depois de tudo que ela construiu, fez, se esforçou para ter. Tem gente que nunca imaginou que estaria na situação que está, mas foi o mal que se levantou. O que você tem que fazer? Ficar chorando? Ficar triste? Ficar abatido? Não, você tem que resistir. Quando você resiste, você prevalece. Você tem que resistir. Resistir os pensamentos negativos, resistir o que você está sentindo, resistir as palavras. Vejam que as pessoas que dão testemunhos sempre citam, falaram que eu nunca ia sair do lugar, falaram que a gente nunca ia chegar a lugar nenhum, falaram isso, falaram aquilo, porque as pessoas falam. As pessoas usadas pelo mal, elas ficam mais de olho na sua vida do que na vida delas. Mas você tem que ser surda para essas pessoas. Você vai encontrar no seu caminho pessoas que você nem conhece, que vão te caluniar, que vão falar mal de você, que vão te perseguir, que vão estar cheias de maldades. Mas se elas estiverem cheias de maldades e você estiver cheio de Deus, então ela pode fazer a maldade que for, que seu Deus transforma em bênçãos. Ela pode te perseguir quanto for, que Deus te guarda. Ela pode tentar de tudo que é lado, que Deus te protege por trás, por diante, e sobre você tem a mão de Deus. Amém? Se elas estiverem cheias do mal e você estiver cheio de Deus, então você prevalece. Eu já atendi pessoas, bispo, eu não estou entendendo, eu nem conheço a pessoa está me perseguindo. Eu falo logo, eu conheço. Só conheço, bispo? Conheço. Satanás. Porque você não fez mal nenhum para a pessoa, não conhece a pessoa e a pessoa está invocada com você? É fácil você entender quando tem um mal agindo. A pessoa começa a implicar com tudo que você faz. Tudo que você faz está errado, tudo que você faz não presta. Tem alguma coisa errada aí. Você não pode falar nada, você não pode fazer nada. Você está vendo que tem alguma coisa maligna atuando. Não é difícil entender isso. Você fazia antes, dava certo. Porque você faz a mesma coisa e agora está dando errado. Tem um mal resistindo. Você trabalha com o mesmo produto, você faz a mesma coisa, você tem a mesma qualidade, você não caiu o padrão de qualidade, porque agora não tem mais clientes. Tem alguma coisa maligna aí. Resista, ore mais, busque mais, se apegue mais com Deus, faça mais frente com o mal, pare de dar força para ele. Eu não estou dizendo que nós não nos abatemos, não. Neemias, ele se entristeceu. A Bíblia diz que ele se entristeceu e o rei viu que ele não estava bem, porque ele não vivia triste. Porque tem gente que qualquer coisa fica moada, qualquer coisa fica triste. Aí pergunta, o que é que fulano tem? De novo, isso aí deve ter perdido uma venda, deve ter perdido um negócio, deve não ter sido bom hoje, porque ele está assim, chorando pelos cantos, amuado, cara feia. Mas tem gente que a coisa mais difícil é você ver ela batida. Quando você vê ela batida é porque é alguma coisa grave mesmo. Mas você vê ela por um tempo assim, porque rapidinho ela se recompõe, rapidinho ela fala com Deus, rapidinho ela se reestrutura e ela parte para cima como Neemias. Neemias não ficava triste o tempo todo não, mas quando ele soube que a cidade de Jerusalém estava destruída, aquela palavra veio forte e ele se entristeceu, e o rei percebeu, mas ele foi para cima e restaurou os muros de Jerusalém em 52 dias.
Mas tem gente que qualquer coisinha, às vezes é uma coisinha tão pequena. Escute uma coisa, você sabe por quê? Você que está enfrentando um problema hoje, e você está desesperado, você sabe por que você que está enfrentando um problema, e você está sem dormir, sem paz? Porque você esqueceu de uma coisa que você não deveria esquecer. Tem coisas que você deveria ter esquecido na sua vida, e você não esqueceu, que não te faz bem, mas você esqueceu do que você não deveria. Você esqueceu de quantas vezes Deus já te ajudou, de quantos gigantes você já derrubou, de quantas lutas você enfrentou na vida, e Deus colocou a mão e te deu a vitória. Você acha que Deus não vai colocar de novo? Você acha que Deus vai te deixar na mão agora, se Ele nunca deixou você na mão? Creia no caráter dEle, confie no caráter dEle, na palavra dEle. Amém? Você está esquecendo do que você não deveria esquecer, por isso você está reagindo com fraqueza. Por isso que você está assim, amodinho, carinha feia, todo mundo está perguntando: o que é que você tem, o que é que você tem, o que é que você tem? Porque tem gente que o couro está comendo, e ninguém sabe o que ela tem, porque ela não quer demonstrar para os outros não, ela demonstra para Deus. E tem gente que está numa guerra, mas está na maior paz, porque a paz que Deus dá para ela excede o entendimento. Nem ela entende como é que ela está dormindo tão bem ultimamente, como é que ela está comendo tão bem ultimamente, como é que ela está tão em paz ultimamente, mesmo enfrentando o inferno, mas ela crê que Deus é com ela. Amém? Tem gente aqui, se você estivesse passando pelo que ela está passando, você estaria muito mal. Mas sabe por que ela está muito bem? É fé, ela está na fé. Ó, ela está assim para o diabo, ó. Pode falar que eu não estou escutando nada. Ela está assim para o diabo, ó. Pode mostrar o que você quiser, não estou enxergando nada. Ela crê em Deus. Você sabe quem é Deus? Você tem noção de quem é Deus? Olhe para o céu aí, você. Olhe para o céu aí. Quando nós olhamos para o céu, nós fazemos como? Olhamos para o alto. Deus não olha para o alto, porque não tem nada acima dele. Ele está acima de tudo. Você fica preocupado, principalmente aqui em São Paulo, porque tem muito trânsito. Ai meu Deus, como é que eu vou chegar na Zona Sul? Como é que eu vou chegar em tal lugar? Como é que eu vou chegar em tal lugar? Porque você fica aflito por causa do trânsito, e fica calculando, e calcula no Waze. Mas Deus não, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Você sabe quem é Deus? É o mesmo do passado, que abriu o mar vermelho, que abre o que ninguém abre, que muda o que ninguém muda, que faz milagres, que é poderoso. Você sabe quem é Deus? O Criador de tudo. E Ele não criou nada maior do que Ele. Ele é maior do que tudo, está acima de tudo. Tem um versículo de 1 João 4, versículo 4. Coloca na tela, por favor. Lê alto aí. Filhinhos, sois de Deus, e já os tem de o quê? Vencido. Porque maior quem é o que está em vós do que o que está no mundo. Eu guardo isso. Na hora das lutas eu falo: quem está comigo é maior. Deus é maior e Jesus está comigo. Quem está comigo está acima de tudo, está acima de todos. Quando você é uma pessoa de fé, você crê que o seu Deus está acima de tudo. Ele é muito grande, muito grande, muito grande, e Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Fique em pé e diga: maior que está comigo. Fala com fé: maior que está comigo, e eu vou vencer. Tem gente que é guerra, até para repetir, é os empurrões, é luta. Vê se você se anima, criatura. Vê se você para de ficar pedindo para os outros te animar. Se anima. Tem gente que toda segunda chega aqui, misericórdia, riada mesmo. Aí quando sai legal. Eu não sei se esse legal vai continuar para sempre. Sabe por que muitos de vocês não continuam fortes? Porque vocês não experimentam mais disso aqui, ó. Ó, disso aqui, ó. Você experimenta muito pouco. Você conhece alguns versículozinhos, mas você pode ter mais acesso, conhecer mais a palavra, se alimentar dela todo dia, para você ter uma vida espiritual saudável. Você deveria vir quarta-feira à noite. O Bispo Renato vai falar sobre ser a bênção. Você deveria vir domingo na igreja. Domingo vai ter a Santa Ceia da exaltação. Deus sabe exaltar. Deus sabe pegar a pessoa lá de baixo e colocar lá em cima. Não duvide de Deus não. Tem gente que está lá embaixo, mas daqui a pouco Deus vira. Tem gente que está muito mal, mas daqui a pouquinho vai estar muito bem. E muita gente vai falar: como é que pode? Como é que pode? Pode, porque Deus abençoa. Deus é grande.
Domingo o bispo Adilson vai estar 7 da manhã, o bispo Renato Cardoso vai estar 9h30 da manhã, e nós vamos estar 18 horas, e vamos ter a Santa Ceia. Lute para estar aqui, lute. Mas eu falei que ia falar 3 coisas para vocês. Qual foi a primeira? Esqueceu. Não seja dado ao quê? Cuidado com os seus sentimentos, cuidado com o seu temperamento, cuidado, não estou dizendo que você não vai ajudar os outros, não. Você tem condições de ajudar, ajude, contanto que você não se prejudique nessa ajuda. Amém? Segundo, você está dando chance aí dentro, né? Agora que eu estou vendo, né? Está ali no telão. Reaja com fé nos momentos difíceis. E a terceira coisa, coloca aí por favor. Você sabe por que muita gente não alcança coisas grandes de Deus? Porque ela tem medo do desconhecido. Deus abriu uma porta nova, um desafio novo, uma coisa nova, e ela está com medo de entrar num produto novo, numa coisa que ela nunca mexeu com isso. Quando Deus chamou Abraão, Ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele falou onde era? Não, Ele foi guiando Abraão e dando condições de Abraão vencer todos os desafios que vinham pela frente. Não tenha medo do desconhecido, não tenha medo. Quando Deus abrir uma porta para você, te der certeza, vai com tudo, porque Deus é com você. E mesmo sem saber mexer naquilo ali, você vai aprender, Deus vai te dar direção, vai colocar pessoas certas no seu caminho. Daqui a pouco você vai estar dominando tudo. Mas não tenha medo do desconhecido, do novo. Deus falou: vai para a terra que eu te mostrarei. Não mostrou nada, mas foi guiando os passos dele. Vai andando, que Deus vai guiando e vai abrindo as portas, vai te ajudando. Você vai aprendendo. Pode não aprender da noite para o dia, mas daqui a pouquinho você vai estar com tudo na mão. Gente que ainda está um pouco inseguro no que está trabalhando, mas cada dia você está melhor, porque Deus está fazendo você cada dia aprender mais um pouco. Mas não tenha medo do novo, não, do desconhecido, não. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que diz assim: bispo, eu sou muito sentimental, sou uma manteiga, sou uma pessoa fácil de ser enganada, mas eu quero deixar isso diante de Deus hoje. Eu quero pedir para Deus para eu ser diferente, para eu ser mais racional, para eu ser menos emoção. Meu marido fala tantos comigo, minha mulher fala tantos comigo, mas você é complicado, porque todo mundo fala e você não ouve. Todo mundo fala e você não ouve. Eu não entendo como é que tem maridos que não aproveitam a mulher de Deus que tem, porque tudo que ele se arrebenta, a mulher diz antes: cuidado com fulano. Não, você está com coisa na sua cabeça, daqui a pouco se arrebenta com fulano. Aí vem todo sem graça, bem que você falou. Ela nem abre a boca para ficar falando: viu que eu te falei? Porque ele sabe. Ele sabe. Eu não sei como é que tem uma mulher de Deus que avisa tanto e o sujeito é tão surdo. Mas tem uma mulher também cabeçudazinha, que o marido fala: cuidado, 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 e ela vai sempre se arrebentando, porque não ouve. Deus fala, Deus usa pessoas, você não dá ouvido, então você se arrebenta, porque você é coração. Eu não sei até quando você vai sofrer. E o pior, você sofre, e pessoas que aprontaram com você ficam desfrutando e rindo de você. Usa a cabeça, usa a inteligência. Reaja com fé. Está difícil, está uma guerra, mas eu não abro a boca para louvar o diabo. Eu não abro a boca para dar força ao diabo. Eu não fico falando: não aguento mais, está difícil. Eu não falo isso, porque eu sei que dá força para ele. Jesus não mandou dar força para o diabo, Jesus mandou resistir o diabo. Então resista, ele foge. Ele vai fugir, vai dar certo. Amém? No final você vai prevalecer. E não tenha medo do desconhecido. Mas se alguma coisa dessas palavras que nós demos serviu para você, sai do seu lugar e vem aqui na frente, porque nós vamos clamar agora. Nós começamos agora a segunda volta. Nós começamos agora, meu Pai, a segunda volta para derrubar as muralhas. As muralhas vão cair, mas nós vamos ficar de pé. Sim, meu Senhor, eu oro por essa criatura que esse ano está vivendo, meu Pai, lutas que ela não imaginava, lutas que ela demorou até para acreditar que tinham se levantado contra ela, mas ela está aqui, meu Pai, resistindo. Ela está aqui crendo. Ela não sabe como vai ser resolvido, mas ela sabe que no final ela vence. Ela não sabe como o Senhor vai agir, mas ela sabe que o Senhor vai agir, porque o Senhor é Deus.
o Senhor é grande. Venha, meu Pai, venha abençoar esse povo, venha ajudar essa criatura que está vivendo, meu Deus, um verdadeiro inferno que se levantou contra ela, está vindo de tudo que é lado, uma pressão, mas essa pressão vai acabar. Eu sei, meu Pai, que as forças do mal, elas são quebradas quando nós resistimos. Oh meu Deus, o Senhor na agonia, o Senhor orava mais, orava intensamente. Desperta essa criatura para que ela ore mais, jejue mais, confie mais, creia mais, persevere mais. Sim, meu Pai, conte mais contigo. Oh meu Deus, abençoa esse povo, meu Pai, abençoa essa gente que vem lutar conosco todas as segundas-feiras. Ajude essa pessoa, meu Pai, que tem dificuldades para se libertar, meu Deus, dos sentimentos. Ela se inclina muito, ela é muito dada a isso, ela não gosta de desagradar, ela não gosta de dizer não, ela não gosta, meu Pai, e por causa disso, ela já sofreu tanto, ela já pagou dívidas que não eram dela, ela já passou por lutas, meu Pai, que não precisava ela ter entrado. Ajuda ela, meu Pai, a tomar as rédeas da situação. Ajuda essa pessoa que está num desafio novo, num projeto novo, com a mercadoria nova. Não deixa ela ter medo, não deixa, meu Pai, ela se entregar à dúvida, não deixa, meu Pai, ela ficar mal, mas que ela vá na fé, que ela vença na fé e glorifique teu nome. Sim, meu Deus, que o teu nome seja engrandecido na vitória deste povo que está aqui clamando, que está aqui te invocando. O Senhor mesmo foi quem disse: clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes, insondáveis, que você ainda não conhece. Chegou a hora, meu Pai, dessa pessoa que até hoje só conheceu a miséria, só conheceu o fracasso, só conheceu a derrota, a traição, conhecer a tua grandeza, conhecer a prosperidade, conhecer a provisão que vem do Senhor, a provisão que supre, que abastece, que não deixa essa pessoa viver envergonhada, humilhada, na escassez. Oh meu Pai, manifesta o teu poder agora e faz o jogo virar, faz a situação mudar. Tira essa pessoa da mão do agiota, tira essa pessoa dessa situação de aperto, de sufoco, de agonia, e faz ela vencer, faz ela recuperar aquilo que ela perdeu, faz ela, meu Pai, ver algo novo acontecendo. Abre portas, meu Pai, para que já a partir desta semana haja uma diferença, para que a prosperidade seja uma realidade na vida de quem não se entrega, na vida de quem não se rende, não joga a toalha, mas determina que vai dar a volta por cima. Que ainda este ano nós venhamos colher novos testemunhos, pessoas que estavam sendo desacreditadas, humilhadas pelos outros, mas que de mãos dadas contigo vão vencer, vão prosperar, vão conquistar para a tua glória. Estenda as mãos na direção do altar, estenda as mãos, minha amiga, meu amigo. Nós vamos deixar no altar hoje todos os medos, todo terror, todo pavor, toda dúvida, todas as ameaças que você tem recebido, todas as afrontas, todas as indiferenças, todas as perseguições. Não importa o quanto vão te perseguir, o teu Deus está te guardando. Não importa o quanto estão tramando contra você, o quanto estão fazendo mal contra você, não importa, porque o seu Deus vai transformar tudo em vitórias. Em nome de Jesus, ninguém vai te derrubar não. Em nome de Jesus, ninguém vai conseguir te atrapalhar não, porque tudo vai cooperar para o teu bem. Há um Deus que te abençoa. Há uma muralha na sua frente, que agora, quando eu pedir,
Nós vamos tocar as trombetas e você vai dar o grito da vitória. Eu quero que você olhe e grite até as muralhas caírem. É hora do grito agora, é agora. Jesus, coloque as mãos na altura do teu coração. Não diga nada agora. Nada, por favor. Faça silêncio. Se foi Deus que te trouxe aqui, Ele te dá força agora. Apesar de tudo que você está enfrentando, você está indo em frente, você está aqui. Está se levantando de tudo que é lado, mas está caindo tudo, mas você está de pé. Você não vai sair daqui triste, preocupado, mal. Você pode até ter chegado assim, mas você vai sair daqui bem, porque Deus é com você. Deus não é um pastor, um bispo, um homem, uma igreja. Um Deus que ninguém vence, que está acima de tudo. Um Deus que te abençoa nessa noite. Deus te abençoa nessa noite. Deus te deu conselhos. Deus pediu para você lembrar das lutas que você já enfrentou e Ele te ajudou. Deus pediu para você parar de ter medo dessa situação, que Ele vai te dar vitória. Ele está pedindo para você reagir bem, para você não ter medo do novo, porque vai dar tudo certo. Diga: eu sei que os meus problemas para o Senhor é nada. Eu também sei que o céu é que me guarda. Eu estou em tuas mãos. Eu vou seguir os teus conselhos. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Glorificado seja o nosso Deus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no nosso canal para sempre receber as mensagens. Eu tenho certeza que cada dia você vai ficar mais firme na sua fé. Tá bom? Muita luz para você e até a próxima. Ngizo ziloni sikhona sibaleleke okweni balaka ngamanga ibhebe zelulaka abiza ngenkululeko kodwa bonke kuyifa cela intukuthelo yami umlilo webhubule shiso bu yakashula ngidliza inkongo uhlelo kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfoni yomfuthela ikhethi ngelimambe besiteji senkululeko disimpa phezimolile Ngonyalwazo kodwa bazobona nginamandla phakade konke ukushaya kwenhliziyo yami ucingo lokuvukela angisoze ngathula ngizophakama ngaphezu kwakho konke imimoya yashintsha hleba phakathi kwesihlahla isithembiso senkululeko bengiyapholile yabalula ngamaphiko wami ngelela ubusuku i-Phoenix ekhuphukayo enokwakhanya yokukusha yakashula ngidliza inkongo uhlelo kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfoni yomfuthela ikhethi ngelimambe lesiteji senkululeko ngiyona endizayo ngindizelela ngeni ukushiya ubumnyama ngemuva
Ngiva impi yangoba. Isimpaphe zimolile bonyalwazo kodwa bazobona nginamandla phakade kokukushaya kwenhliziyo yami ucingo lokuvukela angisoze ngathula ngizophakama ngaphezu kwakho konke imimoya yashintsha ihleba phakathi kwesihlahla isithembiso senkululeko eneyopholile yabalula mamaphiko wami ngelela ubusuku ngiyifinise khuphukayo enokokhanyo yokusha nginyonyendisayo ngindizelela ngeni ukushiya ubumnyama ngemuva impi yangoba ngiyaqashula ngidliza imkobo uhleba kwabakwazi ukuthi unesokuthuma kwesigazi zami ikhuphuka phezulu isimfuni yokufutheka ikhethi ngelimambe lesiteji senkululeko ngiyaqashula ngidliza imkobo uhleba kwabakwazi ukuthi unesokuthuma kwesigazi zami ikhuphuka phezulu isimfuni yokufutheka ikhethi ngelimambe lesiteji senkululeko. Izwe izinyoni zikhula zivaleleke ehokweni Bolakhanga manga bepepezelulaka bayibeza ngenkululeko Kodwa konke kuyifatha intukuthelo yami umlilo wekhuphula ishiso kubi ngiyaqashula ngidliza imkobo uhleba kwabakwazi ukuthi unesokuthuma kwesigazi zami ikhuphuka phezulu isimfuni yokufutheka ikhethi ngelimambe lesiteji senkululeko